Olá, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Quem tá entrando agora? Hello, Vanessa! Quem tá entrando agora me faz um ok se vocês estão escutando direitinho, se tá tudo certo. Dê um sinal aí pra mim antes de a gente entrar, né? A gente vai aguardar um pouquinho, né, pro pessoal entrando. Lembrando que... Perfeito, doutora Rafaela Petraco já está aqui conosco, vou aceitar você daqui a pouquinho. Tá tudo bem? Estão escutando direitinho? Tudo certo? Perfeito. A nossa live vai ficar gravada no IGTV, aqui do nosso Tentantes Projeto de Vida. Então, quem não puder assistir agora ao vivo, né, até porque é no meio da tarde, coisa assim, pode passar para uma amiga depois, enfim, ou pode assistir mais tarde. Tá bom? Hoje a gente vai fazer uma live muito, muito bacana, a segunda live da série Por Dentro da Sua Clínica. Então eu vou aceitar o convite da Rafaela Petraco, doutora. Aceitei lá da Fertilitar Porto Alegre para a gente bater um papo maravilhoso por dentro da sua clínica. Oi, doutora, tudo Oi, bom? Karina, tudo bom? Ai, bom te ver, matar saudades. Faz tempo, né? Faz tempo desde o nosso último encontro online. Aham, tudo bom, Presencial mais doutora? ainda. Vai, é muito tempo, muito Muito tempo. tempo. Tá me Que ouvindo bem? legal. Tô, e você também? Tá Tudo bem? Tá certo. tudo certo? Ah, Tudo então certo. tá. Lembrando que a live vai ficar gravada, para quem não puder assistir no meio da tarde, a gente tem a possibilidade de vocês curtirem e ficarem por dentro da clínica Fertilitar lá de Porto Alegre, né? Que a gente está aí começamos agora com a clínica Elo, a primeira, e hoje antecipamos a Fertilitar. A Fertilitar era para o dia 25 no cronograma, né, de sexta-feira de carnaval, e antecipamos para hoje. Tivemos uma mudança de cronograma, mas está tudo certo. E que bom que tivemos essa oportunidade, né, Que bom que doutora? deu certo. Nós íamos pular carnaval juntas, né? Mas antecipamos um Uh, pouquinho a nossa conversa. Antecipamos, maravilha. Bom, como eu estava falando, né, por dentro da sua clínica, é uma oportunidade real, né? Quem não sabe, é o nosso projeto, o nosso Tentantes, projeto de vida, está aí com essa série de lives de fevereiro até abril, são 20 lives que nós vamos fazer com nossas clínicas filiadas na nossa plataforma. As clínicas de todo o Brasil estão lá e a gente vai dar a oportunidade para as famílias tentantes conhecerem as clínicas e saber um pouco mais como é que funciona e ter essa alternativa de falar com os fertileutas, enfim, com os médicos, né, que fazem parte do corpo médico. Então, na minha época de tentante, né, doutora, eu não tive essa oportunidade, a gente não tinha tanta informação, né? E eu acho que eu estou muito feliz de fazer parte da história de tantas famílias que estão sendo construídas, né? O nosso Tentantes dá essa possibilidade real de escolha, né? É tão difícil a gente achar uma clínica ideal, é tão difícil assim a gente ter essa empatia de cara. E deixando aqui uma coisinha muito clara, tá? Para quem não sabe da minha trajetória, eu sou da Fertilidade de Porto Alegre, né? Doutora Rafaela e o doutor Álvaro Petraco, pai da Rafa, foram quem cuidaram da minha trajetória de 4 anos, minha e do Pedro, né? Então é gratidão eterna e eu defendo muito, né, doutora, a melhor experiência do paciente, eu defendo muito a relação médico-paciente, mesmo sem o positivo, eu fui muito bem acolhida, eu fui muito, sabe, feliz lá dentro em 4 anos. E isso não tem preço, né? A gente não depende do negativo ou do positivo para ter essa empatia, né? Então é Isso isso, aí. eu acho que a gente Uh, vai... vai criando essa história, né, Karina? Eu acho que... Bom, primeiro, parabéns por essa tua iniciativa. Eu estava hoje de manhã ouvindo um pouquinho a tua live com as meninas da Clínica Elo para entender, né, qual era a ideia e saber como é que já tinha sido essa primeira live que tinha acontecido. E elas começaram falando isso. Eu acho que todos nós que vamos participar dessa série de lives vamos ressaltar que esse trabalho que vocês fazem, ele não tem preço. Tu viveu isso numa época que não faz tanto tempo assim, né? O Henrique é pequeno ainda, mas numa época em que se falava muito pouco, e não só da ovodoação, que ainda é um assunto difícil, mas da infertilidade como um todo, né? A gente ouve muito dos pacientes como é difícil falar sobre isso, como os pacientes não querem saber que estão dentro de uma clínica de reprodução, e acho que isso começa a abrir espaço para a gente falar dessa receptividade, desse acolhimento. Tu te sentir bem num espaço
em que, na verdade, tu não queria estar ali, né? Essa é a grande questão da infertilidade, né? E quando tu fala da tua experiência, que tu foi nossa paciente, e da boa experiência que tu teve, talvez não seja para todo mundo igual. Então, isso é muito pessoal. Eu sempre digo que os maiores agradecimentos e reconhecimentos que a gente recebe são dos casais que não engravidaram. Porque quem engravidou conseguiu o que queria. E aí tá tudo certo e é o que a gente mais quer. Mas aquele casal que não engravidou e que mesmo assim, né, reconhece o esforço, teve uma boa experiência e tem esse agradecimento pela clínica, às vezes talvez seja um momento em que a gente se dá conta que o trabalho está sendo bem feito, que a gente está conseguindo, mesmo no negativo, que vão existir, né? Infelizmente, vão existir negativos. Que mesmo no negativo, a gente está conseguindo oferecer tudo aquilo que a gente está aqui para fazer, né? Esse nosso objetivo. Então, te ouvir falar assim é muito legal e, mais uma vez, parabéns por esse trabalho, porque eu acho que ele está abrindo uma oportunidade para todas as pacientes que estão nessa luta, que estão nesse caminho, poderem fazer uma boa escolha, que é daí que vai sair o maior resultado. E eu acho que é isso. Eu acho que a gente está dando as possibilidades através dos nossos Sentantes para as pessoas de todo o Brasil saberem qual é a clínica que mais faça sentido, né? Dependendo do lugar que você está. Então, assim, o paciente, pessoal, ele mudou muito, né? Todo mundo sabe que o paciente, esse que estão falando aí, 5.0, ele mudou muito o perfil, né? Nós estamos hoje muito mais muito mais criteriosos, né? Muito mais exigentes. E eu acho que as clínicas, elas estão muito mais atentas a esse paciente, né? Que está chegando já na clínica com muita informação, né? Até porque na minha época eu não tinha todas essas informações, então eu escutava muito o que o doutor Álvaro falava, eu ficava com os olhos bem atentos, assim, esbugalhados. Hoje a paciente, ela já chega com muita atitude, né? Muito mais empoderada da sua história, né? E da sua possibilidade de tratamento. E é bom isso, né? Mas assim, mudou o perfil, né? Mudou o perfil e existe aí uma paciente, uma família tentante a ser conquistada. Então, as clínicas têm que dar atenção, sim, à experiência do paciente, a jornada que nós estamos, do começo ao fim, explicar como é que funciona essa jornada. Hoje nós queremos falar com o embriologista. Hoje nós queremos saber se a clínica tem um laboratório de fertilização. Hoje nós queremos saber sobre os testes genéticos antes de eles serem recomendados para nós. Tu sabe que a gente estava no... Bom, a pandemia nos trouxe uma imensidão de vida online, né, que a gente desconhecia. E nós estávamos recentemente num grupo da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida falando justamente sobre mídia. Estou fugindo um pouquinho do nosso tema, mas e tu me corta, Karina, porque tu sabe que eu começo a falar e daqui a pouco são 8 da noite e a gente não falou do Fertilitar ainda. Mas a gente estava falando justamente das mídias e da exposição de certos médicos dentro das redes sociais, enfim, estava uma discussão bem interessante. E um médico que deve ter uns 70 anos, ele fez uma colocação que foi maravilhosa, que ele disse o seguinte: a medicina que eu aprendi não é a medicina que a gente exerce hoje. A medicina que eu aprendi era aquela que ir para um congresso internacional era o suprassumo e tu voltava sendo o cara, porque tu falou e tu ouviu os maiores especialistas da tua área. Hoje, tu dá um clique e tu tem a mesma informação de quem foi para o Congresso Internacional. E o paciente dá esse mesmo clique e tem essa mesma informação. Então, não valorizar isso que o paciente traz é perder paciente, né? Continuar achando que o médico é o único dono da verdade ou do conhecimento é perder paciente. Então, a gente tem que ter essa visão de que o paciente tem conhecimento da sua história, das suas opções. E acho que esse é um dos objetivos da gente estar aqui hoje, né? Poder mostrar para as nossas pacientes que opções são essas. E a Lúlia da Ovorecepção, Ovodoação, minha amiga, beijo para ti, Lúlia. Fala uma verdade aqui, ainda assim falta muita informação a ser divulgada, né, doutora? Mesmo assim, a Lúlia é uma que, como eu, a gente praticamente foi uma das pioneiras a falarmos abertamente sobre a ovorecepção e fazemos o nosso trabalho com muito amor, com muita assim, entusiasmo, mas ainda falta, sim, falarmos muito sobre o assunto. Estamos aí engatinhando, né? Mas, olhando para trás, a gente já fez um bom progresso. Já fizemos um bom progresso. Então, assim,
Principalmente porque anos atrás a gente não falava de preservação da fertilidade. Hoje a gente já está vendo uma nova geração aí atenta a isso, né? Uhum. Então acho que aí já veio, mudou um pouco, né? Então a gente quer falar agora assim, ó, como é que funciona a Fertilitar, porque é uma das boas clínicas do Brasil, muito pioneira também no que faz, né? Faz mais de 4 décadas, né, Rafa? Isso, esse ano a gente faz 35 anos esse ano. 35 anos, é um tempo bom, É, né? E eu queria é um saber como tempo é que bom. funciona, porque assim, ó, eu sei como é que funciona, mas o público não sabe, né? Então, assim, o que que a gente quer? É muito difícil achar uma clínica, doutora, muito difícil, né? Eu tive sorte, muita gente tem sorte, mas muitas pessoas elas passam por 3, 4 clínicas até achar a Uhum. clínica ideal. Uma das coisas que a gente tem que analisar muito é o corpo médico, é se tem os tratamentos complementares, né? Se tem um bom laboratório, se tem uma boa de um acolhimento, uma enfermeira que nos ajuda caso a gente precise, né? Porque a gente fica muito insegura na hora de aplicação de remédios. Se a secretária, no caso a Rosane, né? No caso eu já conheço. Mas assim, se tem uma secretária que nos chama pelo nome, que nos acolhe, que atende o telefone, e mais do que isso, se a gente tem um problema, se a gente tem para onde ligar e dizer assim, olha, eu estou em pânico, eu estou com Uhum. uma dúvida, ou eu estou sangrando, como aconteceu comigo, inclusive quem me atendeu foi você. Então, assim, sabe, essas coisas assim, ligou, atendeu, passou e-mail, respondeu, sabe? A agenda dos profissionais estão disponíveis, eles estão com disponibilidade, ou é daqui Uhum. 6 meses, um ano. É esse suporte, é esse primeiro contato que a gente quer saber um pouco da clínica, no caso, dos testes genéticos, que é de extrema importância, né? Cada vez mais agora a gente está atento a isso. Então, eu quero que tu me fale um pouquinho sobre isso dentro do Do fertilitar. Fertilitar. Bom, então eu vou começar te falando quem é o Fertilitar, né? O Fertilitar, acho que hoje, com a expansão do Nós Tentantes, a gente provavelmente tem aqui pessoas do Brasil inteiro nos ouvindo, ou que vão nos ouvir depois dessa live. Então, o Fertilitar é uma clínica de Porto Alegre, que esse ano está fazendo 35 anos, dia 29 de julho, é nosso aniversário. E foi criada, então, foi idealizada por dois colegas ginecologistas, a doutora Álvaro Petraca e a doutora Maria Angela Badalotti, que iniciaram como um centro dentro de um hospital aqui de Porto Alegre e que foram aos pouquinhos, né, aumentando este centro e novos colegas foram se incorporando a esse grupo. E hoje nós somos uma das maiores clínicas do sul do Brasil e pioneiros em em muitos procedimentos. O primeiro bebê gaúcho é nosso, diversos, até o nosso calendário, eu peguei aqui, deixei aqui do meu lado o nosso calendário. Esse ano nós temos a tradição de fazer um calendário todos os anos. O nosso calendário, esse ano, cada um dos meses é relatando um ano especial desses nossos 35 anos dentro do nosso pioneirismo em todos os tratamentos de reprodução. Bom, hoje o Fertilitar conta com 11 ginecologistas na sua equipe, tá? Além, né, de toda a equipe de auxílio de enfermagem, de administrativo e toda a nossa equipe de laboratório próprio com os nossos embriologistas. A gente faz em torno uns 100 ciclos por mês, mais ou menos, então é uma clínica que faz bastante ciclos por mês e a gente já tem mais de 6 mil bebês nascidos com a nossa ajuda. Então, realmente é uma história bem longa de um tradicionalismo bem importante nesse mundo da reprodução. Hoje o Fertilitar tem uma estrutura para realizar todos os procedimentos que existem dentro desse universo da reprodução assistida. Então, desde os tratamentos de baixa complexidade, quanto os tratamentos de alta complexidade, assim como, né, os tratamentos acessórios. Então, biópsia embrionária, avaliação genética, ovodoação, preservação da fertilidade. Então, todos os tratamentos que existem dentro do mundo da reprodução assistida, nós realizamos dentro da clínica. E, Rafa, como é que é o tratamento? Como é que é o... Se uma pessoa, se uma tentante quer ser doadora, vocês têm um programa de doação? Temos um programa de doação. Essa questão da ovodoação é algo bem interessante de comentar, que mudou muito, né, a característica do programa de ovodoação nos últimos anos com a importação de óvulos. Então, o que acontecia? Que na minha época não tinha, não né? tinha. O que acontecia era que nós tínhamos muitas receptoras e poucas doadoras, né?
isso foi o que estimulou muitas pacientes, que foi o teu caso, a buscar o tratamento fora do país. Por uma questão de tempo, por uma questão de facilidade, porque o tempo para ovorrecepção aqui era realmente, infelizmente, muito longo. Com a entrada da importação de óvulos, muitas pacientes que não queriam mais esperar começaram a optar por essa opção. Então, a gente segue, sim, tendo um programa de ovodoação compartilhada dentro da clínica. Isso beneficia muito. Não deu para escutar mais. Tá ouvindo? Deu? Agora Voltou deu. agora? Voltou. Tanto as pacientes, né, que têm o desejo de doar, quanto as pacientes que necessitam a doação de óvulo. Mas hoje mudou a figura do programa. Hoje nós temos mais doadoras do que receptoras. Então, as pacientes... Juro. Então, as pacientes que têm a necessidade, né, acabam, às vezes, tendo muita facilidade em conseguir. E as pacientes que querem doar, muitas vezes acabam demorando um pouquinho mais para encontrar uma receptora compatível. Que joia! Isso é uma novidade que eu não sabia que fertilidade estava nesse estágio. Mudou o tempo de espera para quem espera, na verdade. Então, assim, foi uma coisa legal pelo lado da importação, né? Que facilitou para as pacientes que precisam de óvulos, mas, por outro lado, as pacientes que estão doando, que têm o desejo de doar, acabam, então, às vezes, tendo que esperar um pouquinho mais para encontrar uma receptora compatível. Que joia! Isso é uma novidade, pessoal. Muito bacana. Então, assim, mudou realmente. Porque na minha época tinha mais de 100 pessoas na minha frente. O que eu estava com 43 anos não podia esperar e, enfim... mas que bom. E me diz uma coisa, doutora Rafaela. Então, falamos do programa, a preservação da fertilidade, é uma coisa muito forte aí, vocês trabalham muito com isso, né? Sim. E tu sabe que uma coisa bem interessante que está acontecendo em relação à preservação da fertilidade, que eu acho que isso tudo é difusão de informação, é o perfil de procura, né? Antes a gente recebia muitas pacientes acima de 35 anos, 38, 40, que vinham quase tarde, entre aspas, buscando a preservação da fertilidade. Então, esse perfil está mudando, tanto na idade, está recebendo pacientes bem mais jovens, que vêm por uma informação, que vêm por uma avaliação, para entender a necessidade, assim como pacientes, muitas vezes, em relacionamentos estáveis. Não só aquela paciente solteira que não tem nenhuma perspectiva, mas também a paciente que está num relacionamento, casada, ou numa relação estável, uma união estável, que não tem bem certeza quando ela quer engravidar, e o que ela quer é ter uma avaliação, né, do seu ovário, da sua reserva e, consequentemente, dessa necessidade de congelar ou não óvulos. Então, não é mais aquela coisa de tem que congelar correndo, já passou do meu tempo. Não, a gente está conseguindo pegar essa paciente um pouco antes de poder ter essa opção, né, essa oportunidade de conversar com essa paciente e de avaliar a real necessidade de fazer esse congelamento ou não. Então, isso é uma coisa bem legal e uma mudança nesse perfil. Então a gente está tendo uma mudança no perfil do paciente, né? Inclusive para a preservação social, né? Desse paciente em especial. Isso. A Vanessa está perguntando quanto tempo de espera para receber o óvulo da doadora aí no Fertilitar. Para receber o óvulo está sendo super rápido, né? Então, no momento em que passa por todas as avaliações, a paciente receptora, né? No momento em que ela passa por todas as avaliações, é só uma questão de achar a doadora, né? Essa questão de pareamento de características físicas, e acaba sendo super rápido. As pacientes doadoras que vão doar óvulos estão esperando entre 6 meses, 6 a 9 meses, até um ano, dependendo das características físicas. Então, a gente está tendo hoje mais doadoras do que receptoras. Evoluímos. O óvulo pode ser doado por pessoa conhecida? Hoje pode, né, doutora? Pode, a partir da nova resolução, né, da metade do ano passado. Isso, mudou essa questão da doação de óvulos e agora sim a gente pode receber óvulos de parente. Tudo muito novo, na minha época nada disso tinha. Mas que legal. Deixa eu ver uma coisa. Quanto aos testes genéticos, Rafa, que é de extrema importância, né, para a gente prevenir doenças raras e qualquer outra coisa através dos testes que são inúmeros, né? Uhum. Isso é outra coisa, né? Então, assim, eu acho que estar dentro de uma clínica que pode conversar com o paciente sobre a indicação de realizar testes genéticos é fundamental. Porque fazer teste genético para o médico é muito fácil. Eu indicar teste genético para todo mundo
É muito fácil. E o que que eu ganho com isso? Dizer, ó, o problema era do teu embrião. Não tem nada que a gente possa fazer de diferente. Mas a questão é, este paciente realmente tem indicação de fazer este estudo genético? A gente tem na medicina reprodutiva uma linha muito tênue do que a tecnologia nos permite e do que é eticamente certo, né? E o que que é individualizar aquele paciente e saber exatamente o que que aquele paciente precisa. Isso é muito importante. E isso volta um pouquinho ao que a gente estava falando, né? O acesso indiscriminado ao conhecimento e às redes sociais. Então não é porque tu fala sempre isso, né? A história do Gonapeptil. Não é porque foi bom para tua amiga que vai ser bom para ti. Não é porque foi indicado para ela que vai ser indicado para ti. Então isso muitas vezes vai da confiança, da segurança que tu tem com o teu médico para poder sentar, conversar e discutir o melhor para ti. Então, existe indicação para teste genético? Milhares, inúmeras. A gente faz, a gente indica, a gente tem muito espaço e melhorou muito o resultado dos tratamentos de reprodução com a entrada dos testes genéticos. Mas eu acho que não é para todo mundo, não é todo mundo que precisa. Né? Então, hoje mesmo, eu recebi uma mensagem de uma paciente que está com os embriões em cultivo para fazer a biópsia amanhã. E ela me perguntou, estou na dúvida se eu biopsio todos. E eu disse, mas por que tu está em dúvida se tu biopsia todos? Ela disse, porque eu estou em dúvida que pode acontecer alguma coisa com eles. Eu disse, esses são medos que a gente tem, né? São medos que a gente carrega conosco. Então, assim, biópsia pode? Bom, os estudos mostram que não, mas lá dentro da gente, a gente, né, cria medos. E eu disse para ela, o teu medo, ele é real, mas a gente vai ter que deixar ele de lado e encarar o que está nos levando a fazer o estudo genético, no teu caso. Uma paciente que tem abortos de repetição, que tem todas as indicações do mundo de estar fazendo análise genética. Eu disse, vamos deixar o nosso medo de lado e vamos encarar o que a gente precisa, que é biopsiar e achar o nosso embriãozinho saudável. Individualizar, né? Individualizar, exatamente. E isso eu acho que isso, voltando, né, a falar um pouquinho do fertilitar, eu acho que isso é algo que a gente faz muito bem. Assim. Eu acho que a gente, dentro do tamanho que o fertilitar se tornou nesses 35 anos, a gente nunca perdeu a nossa maior essência, que é individualizar e acolher. A gente nunca deixou de fazer tudo que a gente faz com muito amor, com muito carinho, desde a Rosane, né? Desde a entrada, e das outras meninas que trabalham conosco, não botando tudo. Se a Rosane vai ficar se achando aqui, a Rosane tá de férias, não deve estar nos ouvindo, mas se a gente falar só nela, vai dar briga. Todas. A Maybe, eu nunca fiquei sem uma resposta. Gente, era muito louco, assim. Tinha vezes que eu ligava várias vezes. E é isso, né? Todas atendiam, todas passavam recado, eu recebia e-mail de volta. Eu acho que isso tem que ser falado. E tu sabe, cara, que as lives. Isso é uma coisa muito difícil da gente conseguir uma clínica, né? Uma equipe que tem essa sintonia. E acho que agora, depois de 35 anos, a gente está com um grupo muito coeso e muito legal. E até a gente sentiu isso muito na pandemia, né? Que era o engajamento das pessoas com medo do Covid, com medo de trabalhar e de ter essa coesão de equipe. Assim, é todo mundo vestindo a camisa, de se emocionar com o positivo, de se emocionar com o negativo, de comemorar junto, de chorar junto. E isso faz a diferença numa clínica. O Dr. Petracco sempre fala, né, que reprodução a gente não faz sozinho. Tanto que um dos motivos da clínica ter um nome, não o nome de um médico, é esse. Nós não somos uma única pessoa lá dentro. Nós somos uma grande equipe. Exatamente. É uma equipe multidisciplinar, né? Eu ia entrar nisso agora. Por exemplo, eu quero saber duas coisas, tá? Bem pontuais. Tratamentos complementares, que, não, querendo ou não, são essa é a equipe multidisciplinar. Quero saber das psicólogas, nutris, acupunturistas, enfim. E também gostaria de saber, porque muita gente me pergunta, uma pergunta obrigatória para todas as lives que eu vou fazer, né? Eu tenho que fazer essa pergunta, que é sobre um programa para famílias de baixa renda. Se vocês possuem, como é que funciona, porque tem muita procura, a gente sabe que o financeiro é um dos maiores obstáculos impeditivos. Infelizmente. Né? Sim, infelizmente então, ainda destrinchar isso para poder as pessoas, as famílias entenderem e também escolherem, né? Suas clínicas de acordo com suas necessidades, suas expectativas, enfim. Sim, bom, como a gente estava dizendo, né? É um tratamento multidisciplinar, não só, né?
médicos e outras especialidades relacionadas, mas o todo, né? Desde a secretária que te recebe lá na porta. Vou fazer um outro parênteses, só a faladora aqui que não foca na resposta. A gente teve um treinamento de equipe recentemente e uma das nossas funcionárias da higienização disse que ela se sentiu muito mal um dia, que ela foi dar bom dia para um paciente e a pessoa não respondeu para ela. Ela estava passando na recepção, limpando, e foi dar bom dia, a pessoa não respondeu. E que ela ficou muito chateada com aquilo. E a pessoa que estava fazendo a formação conosco, o treinamento, ela disse: aquilo não foi contigo, aquilo era dela. Naquele momento, ela não estava, né, apta. E imagina tu ouvir isso da senhora que estava limpando o chão, que ela só queria um bom dia. Então, assim, até ela, que é uma parte super fundamental no nosso funcionamento, né? Ela é uma peça importantíssima no nosso dia a dia, no nosso funcionamento. Ela também está ali querendo o bem do paciente, ela também está ali querendo o sucesso dos nossos pacientes. Então, quando a gente fala em equipe multidisciplinar, deixar bem claro que a gente não está falando, né, só nos profissionais que estão envolvidos no tratamento direto do paciente, mas toda essa equipe que está ali para fazer que aquela experiência seja a melhor possível. E reprodução humana hoje não se faz mais só com um ginecologista. Então, assim, a questão nutricional, ela é fundamental. Hoje, cada vez mais, a gente sabe da importância de fatores inflamatórios, de dieta, de suplementação. Então, não só a nutricionista... Sobrepeso, né, Rafa? Sobrepeso, obesidade, né? Distúrbios hormonais relacionados a tudo isso. Então, não só nutricionista como nutrólogo, né? A gente tem que ter essa troca de informação e de conhecimento com esses colegas. Psicólogo, nem se fala, né? A doutora Débora maravilhosa, que é a psicóloga da nossa equipe, nem se fala na importância de tê-la e de ter psicólogos trabalhando conosco, como é importante... Inclusive, a doutora Débora ia participar dessa live hoje, só que ela não pôde, né? Mas ela ia participar, cheguei a fazer o convite para ela, mas ela chegou ontem de férias, tinha uma agenda lotada hoje, então por isso ela não está participando, né? Mas é uma pessoa fundamental lá no Fertilitar, me ajudou muito no meu processo, meu e do Pedro. E é isso, eu acho que os tratamentos complementares são de extrema importância, caminham juntos hoje. Eu a quero acupuntura que tu falou, né? Então, assim, a acupuntura também tá cada vez com um espaço maior dentro dessa questão da reprodução. Então, também tem um espaço bem legal e ter isso por perto, né? Quem fazer, quem indicar, como fazer é super importante. Eu fiz eu não cheguei a fazer o protocolo de Paulos, mas eu me lembro que eu fiz para ir para Valência, né? Com a Tati Godinho, a acupunturista de vocês. Nossa, E ela me preparou o endométrio todo, então eu senti uma diferença muito legal até na energia, me reenergizou, me acalmou, foi muito bom esse tratamento com a acupunturista. Eu super recomendo lá no nosso site, pessoal, quem está nos assistindo, deem uma boa navegada, www.nosentantesprojetodevida.com.br. Ele tem tudo isso que a gente está falando, tá bom? Tem uma moça aqui, a Mel, perguntou assim, tem alguma clínica em Minas Gerais, pessoal? Tem clínicas filiadas, graças a Deus, em mais de 10 regiões do Brasil, no nosso site, tá? Então, se não tem em Minas, tem em Juiz de Fora, que eu já digo que tem 2, que é bem perto, entende? Então, assim, vão lá, deem uma boa navegada, não só na parte ache sua clínica, ache seu especialista, mas tem jornadas, tem tratamentos, tem a parte bem humana dos casos reais, podcasts, tudo que aconteceu online tá ali já na íntegra. Vocês vão achar tudo que vocês precisam num só lugar nesse site, porque eu sonhei com isso, não tinha, idealizei ele para vocês, tá bom? Então, assim, ó, deem uma boa olhada, Mel Patrícia, porque vale a pena, tá? Tá bem completo. Então, assim, vamos ver agora naquela pergunta que eu te fiz, a doutora Rafaela, que é sobre o programa para famílias de baixa renda, que tem muita gente que quer saber. Sim, nós temos uma clínica parceira, que é a Afetive, que é uma clínica que tem esse objetivo, né? Então, a paciente ela não vai consultar diretamente conosco no Fertilitar, ela vai consultar na Afetive e ela vai passar por uma avaliação de renda. Então, é proposto um desconto para esse casal, baseado na renda. E o tratamento é feito, as médicas que trabalham na Afetive também trabalham conosco no Fertilitar, e o tratamento é feito no nosso laboratório, né? Eles usam, então, o nosso laboratório como laboratório parceiro para as pacientes. Então, para os programas de baixa renda, para os pacientes que têm interesse em avaliar isso e ver se encaixam nesse perfil, a gente, então, tem essa clínica parceira que trabalha conosco, que é a Afetive. 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 Tá.
Então, isso aí é muito importante, pessoal. Se vocês têm interesse, estão no sul do Brasil, tem essa possibilidade na fertilidade de ter parceria com a Afetive, tá? Isso. Depois, qualquer coisa, vocês me mandem um inbox, que eu passo o telefone e a gente pode tirar maiores dúvidas, que não vai dar tempo, claro, de tirar todas as dúvidas, mas existe essa possibilidade, tá? Isso é muito bom. Então, falamos de tratamentos complementares. Uma das coisas mais difíceis, doutora Rafaela, para uma tentante depois de um negativo, a gente continuar na mesma clínica, né? É uma decisão quase que... Ai, sei lá, é muito difícil. A gente fica pensando mil coisas. E às vezes, muitas vezes, a paciente, o casal, ou enfim, ou a família tentante muda achando que vai solucionar o problema começando em outra clínica, mas mal sabe que tem que começar do zero, sabe? Que é um movimento, né? Começar tudo de novo, né? Quero saber, assim, se vocês dão um suporte, por exemplo, vocês... Tá ali, deu negativo. Alguém fala com a gente sobre, olha, deu negativo, vamos conversar, tenta deixar essa paciente mais calma, resgatar, né, tentar um novo ciclo, um novo protocolo, tu entende? Porque a gente já está arrasado, deu negativo. Né? Se a gente não tiver, no mínimo, um acolhimento, é muito mais fácil a gente cair fora, né? Eu queria saber sobre isso, sobre esse suporte. Esses dias eu ouvi a Ângela, que eu vi que ela tem uma live contigo, acho que semana que vem, né, da Embryos, falando sobre o negativo. E ela disse, o meu maior medo no meu negativo, meu maior sofrimento não era o negativo, era pensar que podia nunca dar certo. Porque se tu tivesse a garantia que no próximo ia dar certo, não tinha que discutir nada. Tava tudo certo, no próximo vai dar certo. Mas a gente nunca tem isso. Então, o negativo, sem dúvida, é o momento mais difícil para o paciente e é o momento mais difícil do médico também. Né? Conversar sobre um negativo é um momento muito pesado. A gente liga e retorna para todos os nossos HCGs, né? O médico mesmo faz isso. Então, esse contato vai ser direto com o médico, seja para comemorar, seja para acolher, seja para marcar essa conversa. E essa conversa do negativo, ela é fundamental. Seja uma conversa para encerrar um processo, porque muitas vezes é o que acontece, seja uma conversa para encerrar e essa paciente sentir a necessidade de buscar uma outra opinião, o que também acontece, acho que faz parte disso, ou seja, a conversa para traçar um novo plano, uma nova estratégia. E essa conversa do negativo, ela sempre vem olhando para trás. Vamos olhar o ciclo, vamos ver o que aconteceu e vamos tentar identificar dentro desse ciclo o que pode ter acontecido e o que a gente pode fazer de diferente. E aí volta a individualização, né? Sentar com cada casal e conversar sobre as possibilidades de modificação desse caminho é o que vai modificar o resultado. Então isso é super importante. Eu sempre digo assim, a conversa do negativo, ela não pode ser no dia do negativo. Porque nesse dia a gente não tem cabeça para isso. Então a gente precisa deixar passar, tem que viver esse luto. Não deixa de ser um luto, né? Não é... a gente não pode banalizar aquele sofrimento. Então a gente tem que viver aquele momento, juntar os caquinhos no dia seguinte, né? Começar a montar o nosso quebra-cabeça de novo e aí poder sentar, discutir, botar as cartas na mesa e traçar novamente o nosso plano. Essa troca de clínica, eu acho que ela faz parte, né? O Dr. Petraco que fala, a gente não tem concorrentes, a gente tem pessoas que trabalham na mesma área. E é a maior das verdades, por que a gente tem que ver, né, o colega como um concorrente, dando essa conotação ruim? Tem vários profissionais de excelente qualidade que trabalham na mesma área e que podem oferecer para aquela paciente talvez aquilo que ela esteja precisando naquele momento, que na visão dela nós não podemos. A gente não vai agradar a todos, a gente tem essa certeza. A gente faz o nosso melhor, o nosso maior objetivo é o positivo, né? O sucesso do Fertilitar depende disso. O meu sucesso como médica depende disso. Então, o que a gente mais quer é isso, mas a gente não vai agradar todo mundo. Né? E o Dr. Petraco falou uma outra frase que também me marca muito, que é: os pacientes não são nossos, os pacientes nos escolhem. E assim como eles escolhem a um, eles podem escolher a outro. Então, essa troca, essa necessidade de ouvir outra opinião, ela faz parte do processo. E acho que o paciente tem que ter essa segurança, essa tranquilidade,
essa segurança de estar seguro, confiando, né? Aberto a... Aí volta o que a gente falou lá no início. Então, tu pode ter toda a informação da internet. Mas se eu te disser que eu acho que para ti é melhor o medicamento X e não o Y, é porque o meu estudo, a minha experiência tá me dizendo isso. Por mais que a tua amiga tenha usado o X e tu também queira usar o X, porque para ela deu certo. E aí que vem essa questão, né, de confiança, de se entregar para aquele conhecimento médico. Ciência é o que eu mais acho importante na nossa caminhada. Exatamente. Porque sem isso não existe o resto, né? A gente precisa estar segurando na mão de alguém que a gente confia. Senão fica muito mais difícil a nossa caminhada. E outra coisa pra gente pensar, né? Se fosse tão fácil assim, se o Google ensinasse tanto a fazer fertilização in vitro, todo mundo tava grávido. O Google só me atrapalhou na minha época. Então é isso que, né? Eu digo assim, gente, se fosse receita de bolo, todo mundo engravidava. Então não é porque eu não pesquisei no Google que eu não sei fazer reprodução. Não, gente, muito pelo contrário. E isso vai, né, dessa entrega, desse confiar no médico. E isso é o que a gente tenta oferecer. Rafa, telemedicina. Telemedicina acho que foi um grande aprendizado da pandemia, né? A gente teve uma conversa com um colega lá no início de 2020, quando a gente não sabia fazer telemedicina, quando fazer uma consulta online parecia a coisa mais absurda do mundo, e ele disse, o mundo vai parar e vocês vão ter que estar prontos para receber essa paciente que vai voltar daqui a um tempo. E a forma de estar pronto é manter esse vínculo, né? Fazer a consulta online. Resumiu perfeitamente. Resumiu. E a gente teve que aprender. No início era intrucado, né? Era estranho, era diferente. Eu agora, né, te disse, eu tô em isolamento em casa, então não tô atendendo as minhas pacientes essa semana. Atendi por telemedicina. Fiz primeira consulta online essa semana. Então a gente aprendeu a fazer telemedicina. Acho que facilitou muito, até por essa questão, né, da pandemia, de exposição, facilitou muito o acesso por questões geográficas. Então a gente passou a atender pacientes do Brasil inteiro que moram fora. Então essa primeira consulta ela se tornou muito mais viável para muita gente. Mas é evidente que a gente está falando de algo que necessita de um exame físico, que necessita de um contato. Então é impossível a gente fazer um tratamento à distância, né? A gente vai ter que conhecer essa paciente e examinar. Mas o acesso, se aprendeu que dá para fazer por telemedicina, acho que facilitou muito e veio só a engrandecer o nosso trabalho e as pacientes também, acho que só se beneficiaram com isso. Se falasse na minha época em telemedicina, eu nem sei o que eu ia fazer, eu ia ter um surto. Não, absurdo. Apesar de que agora eu vou defender o Dr. Fábio Cruz lá de Valência, do IVER. Minha primeira consulta foi contato com ele foi através de telemedicina. Mas eu confesso que na época eu fiquei meio assim, mas deu tudo certo, porque daí eu me apaixonei por ele, foi tudo maravilhoso, eu e o Pedro. Mas eu fiquei pensando, né? Uau, a primeira vez que eu falar com ele, com o meu médico lá na Espanha. Lá do outro lado. Mas olha que legal, a Vanessa escreveu ali, ó, tive ontem consulta com o Dr. Álvaro, moro nos Estados Unidos. E eu vou contar para vocês que o Dr. Álvaro foi o que mais resistiu à telemedicina no início. Isso não vai dar certo! Vocês estão tudo louco! Como é que a gente vai fazer medicina online? E tá aí, ó, Vanessa. Te deu uma super consulta online. Ó, o Dr. Álvaro não tá aqui na nossa live, mas eu tenho certeza que a Rafa depois vai mostrar para ele, né? Essa live aqui. Porque o meu sonho é pegar ele e fazer uma live com ele. Meu sonho de consumo. Nunca consegui, viu? Mas vamos convencer que a gente vai conseguir. Ainda vou fazer, né? Outra coisa, Rafa, laboratório próprio? Próprio. Isso é outra coisa bem legal de comentar, né? Eu sempre digo assim, tu pode me adorar, a gente pode se dar tri bem, tu me achou uma querida, entendi a tua história, empatia, vamos junto, entramos no jogo para ganhar. Se o meu laboratório não for bom, não vai dar. A gente não vai ganhar. O laboratório é bem decisivo para a gente achar uma clínica. O laboratório é muito importante. Então, isso é outra coisa fundamental para a gente entender essa escolha, né? Não é, por isso que eu disse, é uma equipe multidisciplinar, é o todo. Então, o laboratório é fundamental, né? A gente tem hoje, então, que pouquíssimas clínicas no sul do país têm o Embryoscope, né? Que é incubadora em tempo real. Então, isso também aumentou muito
a possibilidade de avaliação desses embriões e aumentou a qualidade dessa avaliação embrionária. Então, esse é um diferencial bem grande da nossa equipe. Nós temos embriologistas com uma experiência gigante na área de reprodução. Perguntinha. A gente tem condições, porque hoje o embriologista ele não é mais coadjuvante, a gente tem condições de falar com ele? Sim. Então, como é que funciona lá no Fertilitar? Antes do procedimento, os pacientes recebem uma ligação do embriologista. Então, antes da punção, antes da coleta dos óvulos, um dos nossos embriologistas vai ligar para a paciente e vai conversar, vai se apresentar, vai tirar dúvidas que podem existir em relação ao procedimento, à parte laboratorial. E logo após a coleta dos óvulos, antes da paciente ser liberada, ela vai sentar com o embriologista. Então, ela vai ter essa conversa. A gente brinca que tem a salinha dos embriologistas, tem um consultório dos embriologistas para isso. Ela vai sentar e vai conversar e ela vai saber quantos óvulos foram recuperados, quais são os próximos passos. O embriologista vai orientar o uso da medicação, que o médico já vai ter dito, mas ele vai reforçar nesse momento, e vai tirar todas as dúvidas em relação aos próximos dias que virão, que serão de contato direto com o embriologista. Então, da coleta dos óvulos até o dia da transferência, muitas vezes eu não falo com as minhas pacientes, elas falam só com o embriologista. Claro que se elas têm alguma dúvida, se elas querem alguma coisa pontual, a gente sempre está à disposição. Mas o contato direto, quem está cuidando dos nenês naquela semana é o embriologista. As pacientes vão receber ligação diária dos embriologistas, sabendo como é que está sendo a evolução, quantos embriões a gente tem, quantos embriões estão evoluindo bem, quantos não estão, vai dando uma perspectiva. Se quiser uma presencial, assim, tem como? Sem dúvida. Tem como. Então, e a gente tem no Instagram do Fertilitar, tem uma live que é por dentro do laboratório, que é uma live bem legal e que a gente fez justamente por isso, porque a gente brinca, né? O embriologista, ele é tão importante, mas ele parece quase um coadjuvante, porque ele aparece muito pouco. Ele tá lá atrás do vidrinho, né? Então, essa live, ela foi feita muito com a ideia de mostrar o que acontece dentro de um laboratório. Então, então é bem legal, assim, de ver e tem total acesso aos embriologistas, total acesso às informações do embrião. Isso é algo que a gente recebe algumas vezes quando vem paciente de outras clínicas que diz: eu não sei o que aconteceu, eu tinha 10 óvulos e chegou no dia da transferência, eu tinha um embrião. E as pacientes às vezes ficam meio perdidas, né? Então, assim, essa informação diária, ela é super importante. É um momento de muita ansiedade. É um momento de muito, como a gente falou, de medos. Entender um pouquinho, né? Por que eu tinha X e reduziu a metade? Eu acho que isso é tão bom, nos dá uma segurança tão legal, sabe? Que, meu Deus, não tem preço. Hoje, realmente, o embriologista, ele tá falando com as tentantes, com as famílias, e isso tá dando uma diferença, assim, emocional para nós, né? Eu falo em nome das tentantes, porque eu falo com elas muito, doutora. E hoje, elas têm já essa noção de quantas células se dividiram, né? Elas já têm a classificação, as letrinhas, os números e tal. Na minha época eu não sabia nada, mas hoje elas já chegam, né? Essa paciente que mudou, que a gente falou lá no começo da live. Eu tenho no site vários podcasts com embriologistas, né? Eu tenho bastante material, porque eu acho de extrema importância, às vezes, a gente entender também, né? Não só receber a notícia, mas se a gente quiser conversar com eles, por que não? Né? Claro que sim. Eu acho que isso aí mudou também, mudou bastante. Não, e até assim, ó, hoje, por exemplo, um colega ginecologista me ligou para discutir uma biópsia de embriões que eles têm congelado. Então, eles têm embrião congelado e estava discutindo se valia a pena descongelar para biopsiar. E eu disse, não, deixa eu conversar com o laboratório, vamos ver a qualidade desse embrião para ver se vale a pena. Aí eu conversei com o laboratório, eles me passaram a informação e eu podia facilmente ligar para o colega. Mas eu disse, não, falando com a Fábio, eu disse, Fábio, liga tu, uma informação técnica, que tu vai ter muito mais condições de passar essa informação para ele do que eu. Então, aquele momento, aquele papel é dela, né? Ela pode dar opinião técnica de embriologista para aquele paciente. Por mais que seja um colega gineco, que eu posso falar, manda um WhatsApp. Não! Aquilo foge muito mais do meu conhecimento e entra no total conhecimento dela. Então, essa complementação, ela é fundamental. Rafa, quanto à disponibilidade dos profissionais, tá? A gente liga, quer ser atendida pelo, sei lá, fulano. Como é que é isso? Sempre dá um jeitinho
Sempre dá um jeitinho. Então, como é que funciona? A paciente liga para marcar uma primeira consulta. Inicialmente, as meninas vão perguntar se ela tem preferência por algum profissional. Né? Ela já teve alguma indicação, ela já tem algum nome. E aí vão dizer, ó, para esse profissional, o doutor Petraco, ó, pro doutor Petraco eu tenho agenda para tal data. Ah, mas eu quero para antes. Bom, então para antes eu consigo com a doutora Rafaela ou eu posso deixar na lista de espera. Né? Geralmente é assim que funciona. Ah, mas eu tenho uma urgência, eu preciso para amanhã. Bom, então a gente vai dar um jeito. Ah, essa semana não tem horário com ninguém, mas deixa eu falar com os médicos, deixa eu ver se alguém consegue, né? Um horário. Sim, primeira consulta não é primeira, não tem como a gente fazer encaixe. Né? Não existe encaixe de primeira consulta. É uma consulta que leva mais de uma hora. Então não tem como a gente encaixar no meio de uma agenda. Mas sempre, esses dias eu recebi, eu sou muito pouco assídua de Instagram. E esses dias eu entrei e tinha uma mensagem de uma paciente que tinha tentado marcar uma consulta comigo, não tinha conseguido e tinha marcado com outra colega. Eu liguei para Rosane. Rosane, olha só, aconteceu isso, isso e isso. Ela disse, não, mas ela já está marcada. Eu falei, eu sei, mas ela queria que fosse comigo, então vamos tentar achar um horário. Ela disse, vamos. Eu abri um horário extra. E aí, quando a paciente veio, ela disse, estava tudo certo. Eu estava feliz com a minha consulta com a outra colega, mas eu tinha recebido o teu nome como indicação. Então, eu ia ficar mais segura. Isso já aconteceu, eu me lembro direitinho de uma vez uma tentante chegar para mim e dizer, ah, eu sou tentante, eu quero marcar no Fertilitar. E aí pediu para mim e disse que estava tua agenda estava lotada e eu te mandei o WhatsApp e tu conseguiu A encaixar. gente dá um jeito, né? Então, assim, não precisa passar, não precisa ser amiga da Karina para conseguir. Eu me Mas, lembro, é óbvio que não tem como encaixar, nem acabei de dizer que não tem como encaixar, mas não tem como abrir horário extra para todo mundo, é evidente, mas existem situações, né, pontuais, situações especiais, e essas pacientes sempre vão conseguir um horário extra. E outra coisa que é super importante, que é o ficar na lista de espera, porque o que marca a consulta, que seja para daqui 45 dias, acaba tendo muita desistência. Né? As pacientes que estão nessa procura, às vezes elas não querem esperar esse tempo, então elas vão marcar comigo, só vai ter para março. Mas aí ela vai marcar na outra clínica e dela já consultou e dela vai desmarcar a consulta que ela tinha. Então acaba tendo bastante desistência e surgem horários. A gente só vai ter como chamar aquela paciente que estava na agenda pedindo, né, um horário antes, que estava nessa lista de espera. Então, aqui, né? Bota o nomezinho ali. Bota o nomezinho, pede para as meninas avisar se vaga antes e vaga. E se for uma situação mais especial, uma situação de maior ansiedade, que não consegue esperar, que não tem tempo, não tem como, avisa as meninas, olha só, minha situação é assim, obviamente não precisa se expor se não quiser, mas a situação é assim, 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 eu precisava muito, queria muito que fosse com esse profissional, será que tu não consegue me ajudar? E a gente tá aí para isso, né? O que a gente quer é ajudar. Então, bom, estamos aqui nas possibilidades, né? Ser tentante, né, Rafa, não é fácil. Não é. É viver uma montanha-russa de sentimentos, é ter resiliência todo santo dia, é renovar a fé, a esperança, dia sim e o outro também, é ter dúvidas, é um grau de ansiedade constante, é um compasso de espera por causa da pandemia, aí aguarda isso, aguarda aquilo, aguarda aquele outro, muitas vezes aguarda um banco de óvulos chegar e tal, aí tem o problema financeiro, né? E tem o problema conjugal, que a gente nem falou sobre isso, porque não é o foco, mas aí temos que lidar com o casamento, como é que ele fica, né? Temos, assim, várias, viver um dia de cada vez, na verdade, e matar um leão por dia, né? Mais ou menos isso. Cada tentante tem uma história única, intransferível, cada um tem a sua receitinha do seu bolo, eu sempre falo isso, né? Existem e tudo tem seu tempo, né? Tudo tem seu coisas tempo. acontecem na hora que elas têm que acontecer. Eu digo que, às vezes, a nossa angústia é por não saber que tempo é esse. Né? Se a gente soubesse, ó, tu vai engravidar em março de 2022, mas eu tô tentando desde 2020. Se a gente tivesse essa data, se alguém tivesse nos contado quando que ia acontecer, era mais fácil, mas as coisas acontecem. Hoje eu atendi uma paciente que ela me disse, quarta transferência, e ela me disse assim, eu acho que eu tinha que ter vivido tudo isso. Agora ela tá grávida, foi a primeira eco, nenenzinho lindo. Ela disse, eu acho que eu tinha que ter vivido tudo isso. E eu disse, as coisas acontecem quando elas têm que acontecer. Esse é o teu momento, esse é o teu nenê. Essa era a hora que tu tinha que estar te tornando mãe. O problema é que as 3 transferências anteriores, a gente não estava conseguindo aceitar isso, porque a gente queria lá. Mas aí a gente se autoconhece, a gente entende, a gente amadurece. Olha, eu fui mãe por ovorecepção,
no tempo de Deus, entendeu? No tempo que Deus me capacitou e me escolheu para viver esse grande amor e tá aqui ajudando as famílias a serem construídas, eu entendi. Então, eu acho que tudo tem um motivo, tudo tem um momento, né? Mas ser tentante é isso que eu falei, né? É todos os dias a gente trabalhar com a resiliência. E o mais interessante de tudo, e mais difícil para entender, é que dentro da reprodução assistida, pessoal, a gente não tem 100% de garantia para nada. Então, isso a gente gera uma ansiedade muito grande, porque a gente não tem o controle das coisas, né? E uma outra coisa que eu penso em relação a isso da reprodução é que a infertilidade ela não é vista como uma doença, né? Assim, se tu desenvolve um câncer, tu sabe que tu pode te curar e que tu pode não te curar. Mas a infertilidade a gente não consegue ver dessa forma. Eu brinco, a menina nasce brincando de boneca. A gente desenvolve essa questão da maternidade, os homens também, obviamente, mas a gente desenvolve isso a vida inteira. Então, a gente não consegue ver isso como uma dificuldade de problema de saúde. Então, é muito difícil lidar com o não deu. Como não deu? Como eu não vou ser mãe? E aí entra a gente ter que se reinventar, a gente reescrever uma nova história, que não é aquela que a gente lá atrás, quando a gente era jovem, que a gente pensou que a gente ia parar o anticoncepcional, ficar grávida, tudo certinho. A gente não estava preparado para esse diagnóstico de infertilidade, seja masculino ou feminino. Se tu soubesse quanto tempo tu gastou em pílula anticoncepcional à toa, né? E a infertilidade é do casal, pessoal. Então, vamos trazer essas informações para dentro. Ache a clínica de vocês ideal. Vão atrás, entrem no site, deem uma futricada, naveguem, sejam curiosos, entendeu? Tem tudo que vocês precisam ali, como eu falei, num só lugar. Eu trago as lives para vocês realmente conhecerem o rosto, eu brinco, por trás das clínicas ou não por trás e pela frente. Quem está ali trabalhando todos os dias para realizar sonhos, né? Então, eu acho que vocês estão aí com todas as ferramentas que eu um dia, volto a falar, precisei e não tive. Está à disposição de vocês de forma gratuita, 0800. Contem com a gente. Hoje, eu fazer parte da história de vocês é a coisa mais incrível para mim e para o Pedro, sabe? Porque a gente realmente é muito feliz de poder ajudar vocês nessa caminhada tão difícil. Mas podem contar com quem está conosco também na nossa plataforma, quem já, de alguma maneira, pode ajudar vocês, entendeu? Ou seja, perguntando em inbox, eu intermedio vocês, entende? Então, não fiquem meio assim, me chamem no WhatsApp, que eu mesma respondo, ninguém responde por mim. Ninguém fica sem resposta também, entendeu? Então, é isso. Eu trago aqui as clínicas para vocês conhecerem, né? E depois escolherem livre-arbítrio de acordo com as necessidades reais de vocês de escolha. Queria agradecer imensamente a doutora Rafaela Petraco, que está aí de acolher, tá na casinha dela, tá aí com Covid, né, doutora? Estou aqui com Covid na minha clausura, mas está acabando meu isolamento. E tá respondendo, e tá aqui conosco hoje mesmo aí com o Covid, achou um tempinho para a gente estar conversando aqui, para dar essas informações super valiosas, né? E de uma clínica que está aí 35 anos no mercado, como a Rafa falou. E é isso, pessoal. Eu estou muito feliz, tá? A próxima live é quinta-feira agora, com a doutora Ângela Dávila, da Embrios, de Bento Gonçalves. Depois aí vai por ordem alfabética, né? Temos aí só o comecinho, tá? Nós temos 2 encontros semanais até abril. Então, não enche o saco da minha cara, viu? Do meu rosto. Mas é bem isso, né? É ter essa oportunidade e poder escolher, né? Poder ver a cara da clínica e ter a oportunidade de fazer essa escolha. Hoje tivemos, hoje era Evangelista Torquato, né? No final, a gente passou para o dia 25 e a gente fez essa troca. Então, tem Fortaleza, tem Curitiba, tem Rio Grande do Sul, interior do Rio Grande do Sul, São Paulo, interior de São Paulo, ABC Paulista, Rio de Janeiro, Brasília, Minas Gerais. Tem todos, assim, eu não digo todos, mas tem bastante opções para vocês conhecerem, anotarem e entrarem em contato comigo ou entrarem no site, que lá no site, só lembrando para a gente finalizar aqui, Rafa, vocês podem falar com a clínica direto com a secretária. Tem um íconezinho ali, vocês podem mandar e-mail
e podem também falar com a secretária, tudo pelo site. Tá bom? Conhecer o corpo clínico inteiro da clínica. Vocês entram ali no Fertilitar, vocês vão ver todos os profissionais, não só fertileutas, os embriologistas, as acupunturistas, as psicólogas, as nutris, todo mundo do corpo médico de todas as clínicas estão ali. Então, assim, breve currículo, para vocês conhecerem, né, a história desse profissional que vocês estão escolhendo. É tudo muito prático, muito simples, mas vocês têm que ser curiosos. Vocês têm que ir lá e dar uma boa navegada, né, e resolver todas as dúvidas de vocês. E ninguém vai fazer por ti, né, Karina? Tu tem que ir atrás do que Está do disponibilizando. que tu quer, né? Então, assim, tu tá dando a ferramenta e cada uma tem que buscar o que é importante para si. Como a gente disse antes, cada uma tem a sua necessidade. Então, isso é muito importante. O que foi importante para ti, talvez não vai ser importante para tua amiga, por mais parecida que você seja. Então, cada um vai ter a sua necessidade, cada uma vai ter que encontrar aquele profissional que fecha contigo, né? Que tá na mesma vibração e o mesmo objetivo todos nós temos, mas que consegue entender exatamente aquela paciente. Nós temos perfis diferentes, né? Nós médicos temos perfis completamente diferentes, é óbvio que por mais que a gente trabalhe na mesma equipe, nós não somos todos iguais. Isso vai para cada um. E como a gente tem muitos, só para finalizar, como a gente tem muitos perfis de paciente, a gente tem muitas opções também diferentes de perfis de clínicas e de médicos. Sem dúvida. Que bom, né? Exato. Que bom. Ai, obrigada, Vanessa. Obrigada pela tua participação aqui, ativa conosco aqui na live. Desejo tudo de bom para cada uma de vocês que está aqui nos assistindo. E que venha a próxima live para vocês participarem dessa maneira, bem ativa, porque assim vocês conseguem, né? Clarear um pouco as coisas, né? Tornar essa caminhada mais leve. Porque, volto a falar, necessitamos de acolhimento, viu, doutora? Necessitamos. Estamos aqui para isso. Não é fácil, por mais que a gente tenha bons profissionais e boas clínicas e a tecnologia à nossa disposição, nós precisamos de uma mão que nos segure quando a gente estiver afundando, para poder nos resgatar. Assim. É isso aí. Uma mão que não me abandona, né? Nem que ela escape um pouquinho, assim, mas pelo menos ela já... A gente segura bem firme. Então tá, um beijo para você. Karina, obrigada. Beijo grande. Viu? Obrigada. Um beijo para a equipe Fertilitar, um beijo meu, do Pedro e do Rico, da família Nós Tentantes. Que a gente Combinado. E vem nos visitar quando voltar para o Sul. Pode deixar, certamente, porque eu não conheço a clínica nova, né? Eu sou da velha. Te esperamos. Beijo, obrigada. Beijo, pessoal. Valeu.